40, por exemplo. Então o que acontece? Vamos supor que o tempo de meia-vida da dipirona seja de 7 horas. O que vai acontecer? O que isso significa? Significa que, se agora, 5h40, eu tomo um comprimido de 1 grama de dipirona, quer dizer que daqui a 7 horas, aquele 1 grama que eu coloquei para dentro, ele vai ser reduzido a meio grama. Sacou? Então são 5 horas, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite e 40. Então, quando eu for olhar para o relógio e der meia-noite e 40, no meu corpo eu vou ter meio grama de dipirona. E se passarem mais 7 horas? Bom, tô com meia-noite e 40, 1h40, 2h40, 3h40, 4h40, 5h40, 6h40, 7h40. 7h40 da manhã, nem precisa fazer o dedo, evidentemente. 7h40 da manhã, o que você vai ter no seu corpo, se você só tomou um comprimido, você não estava com meio grama, agora você vai ter 0,25 gramas dele no teu corpo. Então, a cada 7 horas, você vai ter a massa de dipirona no seu corpo reduzida à metade. E aí, para um medicamento, existe uma quantidade mínima que tem alguma ação no seu corpo e uma quantidade máxima limite que a gente não deve ultrapassar para ele não ser tóxico para a gente. Então, quando um médico ou uma médica chega para você e fala assim, toma o remédio de tanto em tanto tempo, é porque ele sabe o tempo de meia-vida. Ah, professor, ele sugere para mim o tempo que eu vou tomar sempre na meia-vida? Não! Não necessariamente, na verdade. Não necessariamente. Ele pode passar uma dipirona de 8 em 8 horas. Ou se ele quiser que você tenha uma concentração mais alta, ele vai passar para você uma dipirona de, sei lá, de 6 em 6 horas. Ah, mas o tempo de meia-vida é de 7 horas, não importa. Conforme você vai tomando, você vai aumentando a concentração no seu corpo. Mas ele fala, olha só, depois de 7 dias para. Por quê? Senão você vai acabar chegando numa concentração muito alta no seu corpo. Por mais que reduza no tempo, toda hora, com menos do que o tempo de meia-vida, você bota um comprimido novo para dentro. Então existe uma quantidade máxima segura e uma quantidade mínima efetiva. E aí você trabalha no medicamento nesse intervalo mínimo e máximo. Se você precisa, se você está com muito do problema, você vai acabar tendo que tomar mais daquilo ali. Claro que não pode passar do limite. Às vezes o cara fala, você está tomando um monte de remédio. Pô, é dipirona, dá nada. Mas se você tomar muito dipirona, você pode ficar intoxicado por dipirona. Então não é assim que funciona não, não sai tomando um monte de remédio não. Tudo bem, meu povo? Beleza? Então, galera, o que acontece é exatamente isso. Então, por exemplo, tomei 1 grama de dipirona, passou uma meia-vida, vai para meio grama. Passou mais uma meia-vida, vai para 0,25, que é a metade do meio. Depois vai para 0,125, que é a metade do 0,25. E assim a gente vai reduzindo esse teor de dipirona no corpo. Entende? Claro que eu estou falando de medicamentos, isso acontece com radioatividade. Se eu tenho uma certa massa de urânio, ele tem um tempo de meia-vida. Então, a cada intervalo de tempo de meia-vida, a quantidade que eu tenho de urânio é reduzida à metade. Por quê? Porque ele vai sofrer transmutação, que é a transformação de um isótopo em outro, e aí a massa dele vai reduzindo. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma amostra aqui, que eu peguei uma amostra qualquer, que tem uma quantidade ali de isótopo radioativo. Essa quantidade eu chamei de M0, que é a quantidade inicial, a massa inicial. Sei lá, 10 gramas, 35 gramas, 42 gramas, sei lá. Tá um número. O que acontece? Depois que passa um tempo de meia-vida, claro que aqui eu estou colocando de modo genérico, não estou colocando um número específico, depois eu mostro um número específico para vocês, a gente vai ter o seguinte, depois que passa uma meia-vida, esse M0, ele acaba sendo reduzido à metade. Então a massa que resta é a massa inicial sobre 2. Sacou? Então a ideia do tempo de meia-vida é saber qual é o intervalo de tempo que faz com que a quantidade que eu tenho seja reduzida por 2. Por exemplo, se passar mais uma meia-vida, se passar mais um T de 1 sobre 2, que é a representação do tempo de meia-vida, a quantidade que eu tenho, ela vai ser reduzida à metade do que eu tinha antes. E a metade do que eu tinha antes, eu não tinha m sobre 2? A metade disso é m sobre 4. É isso que resta. Se passar mais uma meia-vida, vai cair a metade do que eu tinha. Então, se eu passo aqui mais um tempo de meia-vida, a quantidade que eu vou ter vai ser a metade do que eu tinha. Metade de m0 sobre 4 é m0 sobre 8. Entende? Então, a cada intervalo de meia-vida, a quantidade que eu tenho vai sendo reduzida à metade.
Beleza? Ah, professor, nunca acaba? A gente nem se preocupa se acaba ou se não acaba. A ideia é que chega uma hora que a quantidade que eu tenho já é desprezível e a gente não se preocupa mais. Entende? Então é assim que funciona o processo. Bom, aqui eu estou trabalhando com a massa. Por exemplo, eu comecei com 10, passou uma meia-vida, foi para 5. Depois de 5, passou uma meia-vida, vai para 12,5. Depois, passou mais uma meia-vida, vai para 1,25. Passou mais uma meia-vida, vai para 0,625. E assim a gente vai reduzindo a metade do que eu tinha anteriormente. Essa é a ideia do tempo de meia-vida. Tá? Assunto, gente, que já apareceu no Enem, é um assunto bem frequente em prova e que vocês precisam dominar. Bom, posso trabalhar aqui com porcentagem. Como assim? Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que no início a gente vai ter 100% da minha massa, 100% da minha amostra. O que isso significa? Quando passa uma meia-vida, a gente vai ter 50% da minha amostra. Se passar mais uma meia-vida, a gente vai ter 25% da minha amostra. Se passar mais uma meia-vida, a gente vai ter 12,5% da minha amostra. Se passar mais uma meia-vida, 6,25%. Então, a cada intervalo de meia-vida, o que resta é reduzido à metade. Entende o que eu estou dizendo? Agora, atenção num detalhe. Tem questão que, ao invés de trabalhar com aquilo que resta, ela acaba trabalhando com aquilo que decai, com aquilo que é transformado. Como assim? No início, a gente não vai ter nenhum daqueles átomos sofrendo uma transformação. Então, no início, 0% vai ser transformado nos produtos. Depois que passa uma meia-vida, como resta 50%, quer dizer que 50% sofre decaimento. Se passar mais uma meia-vida, não sobra 25%, então quer dizer que 75% sofre decaimento. Se passar mais uma meia-vida, não sobra 12,5%, então quer dizer que decai 87,5%. E assim, gente, sucessivamente. Cuidado, porque às vezes no texto, o cara coloca para vocês esse número e a galera fala assim, ué, eu só aprendi 100 para 50. Como é que eu uso esse número? Na verdade, esse 87,5 é o que decaiu, o que sobra é 12,5, então tem que andar 3 meias-vidas. É claro, gente, que não para na terceira meia-vida, né, gente? Reticências. Beleza? Aqui acaba continuando. Agora, se por acaso você tiver numa questão e você, por acaso, por algum motivo, você tiver que trabalhar com algum número que não é nenhum desses números bonitinhos, que dá pra gente fazer no braço, ou seja, dá pra gente ir dividindo por 2, você precisa usar uma fórmula. Calma, olha só. Existe uma fórmula de tempo de meia-vida onde muitos casos, talvez mais de 90% dos casos, você consegue fazer no braço. Você pega o número e vai dividindo por 2. Mas se não der para você chegar num resultado que é dividindo por 2, você tem que usar uma fórmula. E a fórmula, gente, ela parece difícil, mas não é. Por que eu falo isso para vocês? Repara uma coisa aqui. Ó, a massa final, que eu vou chamar de M, ela vai ser igual à massa inicial sobre alguma coisa. Calma, que alguma coisa é essa? Calma. Repara aqui no seguinte. Você concorda comigo que esse 2, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 1? Você concorda comigo que o 4 é 2 elevado a 2? Você concorda comigo que 8 é 2 elevado a 3? Se tivesse o próximo, seria M0 sobre 16, que é 2 elevado a quarta? Nota uma coisa, quando passa uma meia-vida, é 2 elevado a 1. Quando passam 2 meias-vidas, é 2 elevado ao quadrado. É o que sobra. Quando passam 3 meias-vidas, é 2 elevado ao cubo. Passaram 3 meias-vidas. Se fossem 4 meias-vidas, seria 2 elevado à quarta. Então, M, que é a minha massa final, ela é a massa inicial sobre 2 elevado a quanto? Ah, professor, é M0 sobre 2 elevado ao tempo de meia-vida. Não é isso. É sobre 2 elevado a X. Tá, mas Alão, o que é X? X, galera, é não a meia-vida. X é a quantidade, cuidado com isso,
ela é a quantidade de meias vidas. Então, cuidado, x não é a meia-vida. X é a quantidade de meias-vidas. Quantas passaram? 1, 2, 3, 4 meias-vidas. Tá? E atenção num detalhe, galera, que eu acho que vale a pena colocar aqui para vocês. Repara num detalhe importante. Olha só. O tempo total de experimento, que eu vou chamar de T, ele vai ser igual a sempre o tempo de meia-vida vezes x, que é o x do expoente. Eu quero saber de vocês se isso daqui faz sentido na cabeça de vocês. Se não faz, eu conto. Se não faz, eu conto. Vamos supor que alguma coisa tenha tempo de meia-vida de 7 horas. E aí tenham passado 3 meias-vidas. Qual é o tempo total? Ué, se o tempo de meia-vida é de 7 horas e passaram 3 meias-vidas, 7 horas vezes 3 meias-vidas deu um tempo total de 21 horas. Então, o tempo total, que eu estou chamando de T, ele é a meia-vida vezes o número de meias-vidas. Se cada meia-vida é de 30 anos e passaram, por exemplo, 3 meias-vidas, eu vou ter um tempo total de 90 anos. 30 vezes 3. Tudo bem, gente? Então, vocês conseguem entender como é que funciona essa parada? E aqui a gente consegue extrair o x para colocar no expoente do 2 ou vice-versa. Depende do dado problema. Mas já adianto para vocês. Cara, essa formulinha daqui a gente só vai usar em situações de não trabalhar com nenhum número bonitinho assim. Se eu for trabalhar com algum número desses aqui, eu faço isso no braço, gente, pelo amor de Deus. Vou dividindo por 2, que é muito mais fácil e muito mais rápido do que fazer ali uma função exponencial. Tudo bem? Bom, vamos olhar para isso na prática, porque eu estou trazendo coisas muito genéricas. Bom, ali em cima eu coloquei para vocês um exemplo real. Esse exemplo real que foi colocado aqui foi a transformação do fósforo em enxofre. Ou seja, o fósforo tradicional, o que não é radioativo, é o fósforo de massa 31, mas o de massa 32 é radioativo. Então, o fósforo 32, que é um fósforo radioativo, quando ele emite naturalmente partícula beta, ele se transforma em enxofre. Nota que a massa ela é conservada, porque beta tem massa 0, não é isso? Enquanto que a carga, que era 15, quando emite uma partícula beta, partícula negativa, acaba gerando 16. Lembra que 16 menos 1 é a soma das cargas, que dá 15, tem que ser igual à carga dos reagentes. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter o fósforo sendo transformado em enxofre. E aí eu quero fazer uma coisa com vocês. Olha só. Imagina, por exemplo, que nós tenhamos o seguinte, ó. Imagina, por exemplo, que o nosso fósforo ele vai ser representado pela cor roxa. Não sei se está claro para vocês enxergarem, mas ali é um roxo. Deixa eu ver se dá para ver. Ah, dá para reconhecer, dá para reconhecer. O enxofre vai aparecer para a gente na cor vermelha. Tá, o que tem isso aí, Alan? Repara uma coisa legal. O tempo de meia-vida do fósforo é de 14 dias. O que isso significa? De 14 em 14 dias, a quantidade que eu vou ter de fósforo é reduzida à metade. Tá, beleza, Alan, então a quantidade é reduzida à metade. E a metade que eu reduzo vira o quê? Ué, a metade que eu reduzo vira enxofre e partícula beta. Tudo bem? Se eu for pensar em massa, como a partícula beta não tem massa, a massa que vai ser obtida vai ser só do enxofre. Tá, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui melhor. Bom, vamos pegar um ponto inicial. No ponto inicial, vamos supor que a gente inicie o nosso processo aqui com 100%. Nesse eixo eu coloquei porcentagem, nesse eixo eu coloquei o tempo. Então vamos supor que a gente comece aqui com 100%. Então nesse ponto eu tenho 100% da massa do fósforo. Sei lá, 100 gramas, 200 gramas, 30 gramas, não importa. Aí o que vai acontecer? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente tem 14 dias sendo passados, então vamos supor que aqui a gente tenha o ponto de 14 dias. O que vai acontecer? Quando a gente tem 14 dias passando,
essa massa que era 100%, que era o meu primeiro ponto, ela vai cair para metade do que eu tinha. A metade do que eu tenho nesse gráfico, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, onde eu chego em 50%. Tudo bem? Então, qual é o meu segundo ponto? Aqui, ó. O meu segundo ponto é esse daqui, ó. Vê se você consegue pegar a ideia. Ó, o primeiro ponto ele é o 100%, o segundo ponto é esse daqui, que é quando passam 14 dias. Passa 14 dias, de 100 vai para 50. Agora, vamos passar mais uma meia-vida? Se eu passar mais uma meia-vida, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 14 dias, vou fazer passar mais 14 dias. Ou seja, eu vou para 28 dias. Quando a gente vai para 28 dias, os 50% agora vai se transformar em 25%. Tudo bem? Então, o nosso terceiro ponto vai ser esse daqui, ó. Se meu gráfico ficar meio torto, não tem problema não, tá, povo? Eu tô sem régua aqui. Na verdade, até tem, mas eu não gosto muito de usar régua, não. Tá ali. Beleza? Esse é o nosso próximo ponto. Tá, se passar mais 14 dias... Se passar mais 14 dias, a gente vai ter esse ponto aqui mais ou menos. 28 mais 14 dá 42. Então, são 42 dias. Então, nota, galera, que o intervalo de tempo, ele tem sido sempre o mesmo. E aí, ele vai para metade do 25. A metade do 25 é 12,5. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter o seguinte. Tá aqui? E a gente vai ter o nosso próximo ponto. Tudo bem? Então, percebam vocês que a cada intervalo de 14 dias, claro que 14 é o tempo de meia-vida desse cara, cada isótopo radioativo vai ter o seu tempo de meia-vida, então a cada 14 dias eu tenho a quantidade sendo reduzida à metade. E se eu ligar os pontos, eu chego numa curva de decaimento radioativo. Tá? Então, como é que vai ficar isso daqui, ó? Se eu for construir uma curva para vocês... Pronto. Essa daqui é a minha curva. Se ficou torto, desculpa, povo. Mas tentei dar o meu máximo aqui. Bom, então essa daqui é a curva de decaimento radioativo, tudo bem? Onde cada um dos pontos eu vou ter uma determinada característica. Por exemplo, ó, se eu chegar aqui para vocês e for traçar o primeiro ponto, o que esse primeiro ponto ele indica pra gente? O que esse primeiro ponto indica pra gente? Ele indica que eu tenho 100% de fósforo, que é o roxo, tá? Então, o que vai acontecer? Apareceu o barulho aí? Foi mal, cara. É porque eu tenho que botar resistência, senão eu não consigo fazer a linha minimamente aceitável, tá? Bom, o que está acontecendo? Nesse primeiro ponto, eu tenho uma amostra que vai ser uma amostra de 100%, olha aqui o roxinho, 100% do fósforo, entende? Sacou? Beleza? Perfeito? E aí a gente vai ter o seguinte, o que vai ser o segundo ponto? Ó, o segundo ponto, a quantidade total é mantida, só que agora a gente vai ter a redução na metade de fósforo. Então a quantidade de fósforo que eu vou ter, ela vai ser a metade do que eu tinha. Vou me esforçar aqui para tentar parecer ser a metade. Então a quantidade que eu tinha agora é reduzida à metade. Ué, mas Alan, para onde foi a outra metade? Ué, a outra metade virou enxofre. Então aqui eu vou ter 50% do fósforo e os outros 50% se transformaram no enxofre. Olha lá, no total tem que dar a mesma quantidade, sacou? Tem que dar a mesma quantidade, só que eu vou ter a quantidade de fósforo reduzida. Entende? Como é que seria esse ponto daqui? Ué, esse ponto daqui, a quantidade de fósforo vai se reduzir para metade do que eu tinha. Então, olha só, a quantidade de fósforo vai se reduzir para metade do que eu tinha, e essas outras, e o resto da massa vai ser do enxofre. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma quantidade de enxofre
que é os 75%, já que 25% foi do fósforo. E assim, gente, sucessivamente. Eu acho que deu para entender a ideia, né? Sacou? Depois me dá um feedback no chat para eu saber se vocês entenderam esse negócio. Entenderam como é que isso funciona. Tudo bem, povo? Perfeito? Então é assim que funciona cada um dos pontos quando a gente trata de decaimento radioativo. Tudo bem, gente? Perfeito? Maravilha? Faz o seguinte, galera, eu quero que vocês tirem um print desse quadro, tá? Tira um printzão desse quadro. Show? É assim que a gente usa, é assim que a gente trabalha com o tempo de meia-vida. Vale a pena vocês saberem isso daqui, perfeito? É um assunto que geralmente as pessoas acertam, tá? Então vale a pena vocês dominarem esse conteúdo. Perfeito? Até o momento sim? Maravilha. Excelente, povo. Muito bom. Ó, vou apagar aqui e vamos falar sobre o que é esse tal processo de fissão e fusão nuclear, que muita gente acaba citando, muita gente acaba falando, né? Bom, vamos nessa. Olha só, meu povo. Se liga na parada. Vem comigo. O que é o processo de fissão e o processo de fusão nuclear? Bom, vamos nessa. Olha só. O que é o processo de fissão nuclear? Vamos começar por isso aqui. Fissão nuclear. Bom, o processo de fissão nuclear, lembra que fissão, gente, é quebra, não é isso? Fissão é quebra. Então a fissão nuclear consiste em fazer o seguinte, ó. Fissão nuclear é a quebra de núcleos radioativos grandes em núcleos menores. Cara, o que é uma fissão nuclear? É você pegar um núcleo radioativo grande e quebrar em tamanhos menores. Vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo clássico. O exemplo que eu vou colocar para vocês é um exemplo que acontece, olha aí, vocês estavam falando tanto, né? É o exemplo que acontece na bomba nuclear. Bomba nuclear. Existem bombas nucleares dos mais diversos combustíveis. A mais convencional é a bomba de urânio, tá? É a mais conhecida. Existem outras bombas, existe bomba de plutônio, por exemplo, mas a mais conhecida é a bomba de urânio. Qual é a ideia, galera? A ideia é a seguinte: na bomba de urânio, você vai pegar um núcleo de urânio, que é um núcleo grande. O urânio que a gente usa é o urânio 235, tá? Urânio cuja massa é 235, é um átomo grande. E como é que funciona essa bomba? Bom, essa bomba ela consiste no seguinte: a gente pega um nêutron, e a gente vai bombardear esse urânio com um nêutron. Então o que acontece? Esse nêutron, ele tem, né, dentro da bomba existe um canhão de nêutrons, a gente dispara esse nêutron, quando ele colide no urânio, ele fraciona, ele fissiona esse núcleo. Então esse núcleo que era grande, ele vai sofrer fissão e vai gerar dois núcleos menores. Bom, esses núcleos menores que vão ser produzidos... Deixa eu pegar outra cor aqui. Esses núcleos menores que serão produzidos, a gente pode ter um núcleo de criptônio e a gente pode ter um núcleo de bário. Alan, necessariamente vai ser criptônio e bário produzido? Não necessariamente, mas normalmente é, tá? Criptônio e bário. Além disso, a gente tem a formação, além da gente ter esses dois núcleos, a gente vai ter a formação de mais 3 nêutrons.
Então a reação nuclear, ela é uma reação onde urânio mais nêutron gera criptônio e bário mais 3 nêutrons. Então aqui, ó, nêutron, nêutron e nêutron. Tudo bem? Isso é uma fissão, onde eu pego um núcleo grande e eu quebro em núcleos menores. Isso é uma fissão nuclear. Claro que essa reação libera uma quantidade razoável de energia. É só você olhar para a bomba de Hiroshima, que foi uma bomba de urânio. Eu tava escutando o Serjão, tão ligado Serjão, né, das redes sociais aí, o cara do Ciência... esqueci, né, eu esqueci o nome do podcast dele. Mas ele tava falando que nos ataques a Hiroshima, os Estados Unidos, ele usou todo o urânio que ele tinha. Então, se ele usou todo o urânio que ele tinha, ele não tinha urânio para testar. Então ele não sabia se a bomba ia funcionar. Sinistro, né, mano? Sinistro, bizarro. Então, para você poder produzir essa bomba, você precisa, cara, de um supercomputador, que geralmente quem produz é os Estados Unidos, tá ligado? Então, mesmo que você de um país, sou do Brasil, quero fazer, você vai ter que ter um supercomputador e quem vai te fornecer vai ser o próprio Estados Unidos. E os Estados Unidos não vai te fornecer isso. É claro que, e os países que têm bomba nuclear, tipo a Coreia do Norte, eles têm um supercomputador, criaram. Sacou? A China, mesma coisa. Dá pra pegar desses lugares, eu sei, mas se você pegar, a galera vai saber que tá de maldade. Né? Bizarra essa parada, né? Mas qual é o grande lance da bomba de urânio? O lance da bomba nuclear é o seguinte, claro, essa reação aqui ela libera bastante energia, mas ela vai ter algo além disso. Por quê? Você percebeu que eu preciso de um nêutron para atacar um urânio, gerar criptônio e bário? Só que você notou que eu formo mais 3 nêutrons? O grande lance de uma bomba nuclear é que esses 3 nêutrons que foram produzidos, o que pode acontecer? Esses 3 nêutrons produzidos, eles podem atingir mais 3 átomos de urânio. Então eles podem atingir mais 3 átomos de urânio. E se eles atingirem mais 3 átomos de urânio, o que vai acontecer é que cada urânio, quando for atingido por esses 3 nêutrons produzidos, eles vão gerar 3 criptônios, porque cada reação gera criptônio e bário. Vão gerar 3 criptônios. Eles vão gerar 3 bários. E além disso, a gente vai ter a liberação agora em cada uma dessas etapas de 3 nêutrons. Então, no total, eu estou gerando 9 nêutrons. E esses 9 nêutrons, eles vão poder atingir mais 9 urânios. Cada ataque desse atingindo um urânio vai gerar mais 3 nêutrons. Então, a gente vai gerar 27 nêutrons. E assim, gente, sucessivamente. Então, a reação que acontece numa bomba nuclear, ela é uma reação em cadeia. Já foi assunto discutido pelo Enem. Tudo bem? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui muito rápida. O urânio que é utilizado em bomba nuclear é o urânio 235. Já vi bomba com urânio 238... Desculpa, já vi bomba com urânio 234. Mas o 235 é o que é mais famoso e mais utilizado em bomba. Mas o que acontece? Quando a gente vai na natureza e a gente vai obter urânio, o urânio que a gente encontra na natureza, ele é majoritariamente urânio 238. E o urânio 238, ele não é utilizado em bomba, porque ao invés dele sofrer fissão, ele absorve os nêutrons. Então, ao invés dele ser bombardeado por um nêutron e partir em tamanhos menores, ele absorve esse nêutron. Sacou a parada? Então, o urânio 238, ele não serve para bomba. Só que na natureza a gente tem muito mais urânio 238 do que o urânio 235. Em média, em uma amostra natural de urânio, a gente tem por volta de 0,7% daquela massa inteira como urânio 235. E os outros 99,3% é de urânio 238. Então, o teor de urânio que a gente tem dentro de uma amostra natural, do urânio que a gente usa, que a gente chama de urânio fissível, que é o urânio que pode passar pelo processo de fissão, o teor dele é muito baixo, saca? E aí, o que é o enriquecimento de urânio? Enriquecer urânio é você pegar, como é que está na natureza? Eu tenho mais de 99% do 238
e menos de 1% do 235, que é o que me interessa. O que é fazer o processo de enriquecimento? É você pegar essa amostra e tentar reduzir o teor de urânio 238 para que eu aumente a concentração do urânio 235. Sacou? Então, na natureza, tem pouco urânio 235. Por isso que para a bomba de Hiroshima, pô, cara, os Estados Unidos usou todo o urânio que ele tinha. E uma coisa maneira é assim, não maneira, né, mas curiosa, né? Maneira é foda, né? Porque tá falando de bombardear as coisas, né? Mas uma coisa curiosa é a seguinte, quando a gente fala sobre a construção de uma bomba nuclear, a gente fala sobre essa sequência de reações. Só que é muito curioso o seguinte, essa sequência de reações, ela também é usada em usina nuclear. Então a mesma ideia de uma reação em cadeia que a gente tem numa bomba nuclear, eu tenho numa usina. Ué, pessoal, então você está dizendo que a mesma reação é... Qual é a diferença? A diferença é que, para a gente poder usar na usina, eu não preciso de uma reação que é uma reação que tem uma concentração de urânio 235 muito alta. Eu não quero gerar uma explosão, eu quero produzir energia com o tempo. Então, quando a gente trabalha com uma usina nuclear, a gente trabalha ali por volta de uma concentração de urânio 235 de por volta de uns 40%. Quando você vai trabalhar numa bomba nuclear, aí você chega lá nos 70%, 80% de urânio 235. Então você saber se um país está de maldade ou não, é só você tentar entender como é que está sendo a produção de urânio dele, de urânio 235. Se o cara está chegando, por exemplo, lá aos seus 40% de urânio, na amostra que ele está enriquecendo, tá beleza, ele está gerando pra gente uma quantidade que é aceitável. Por quê? Porque isso pode ser usado, né, dentro de usina e não é usado para bomba. Se você vê que um país está superando o teor no enriquecimento de urânio, aí esse cara está de maldade. Não tem por que ele enriquecer urânio para mais do que, sei lá, 40%, 50%, se ele não quiser fazer uma bomba. Não faz sentido. Sacou? Entende? E aí, se o cara está enriquecendo mais do que usa-se em usina, e aí o cara está querendo comprar um supercomputador, tá de maldade. Tá de maldade. Então assim a galera consegue, detectar se um país ou outro tá de maldade ou não. Perfeito? E aí existe um tratado para que a gente não utilize mais enriquecimento de urânio ao ponto de chegar em bomba, mas, mano, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Existe esse tratado mundial para evitar... Tanto que o Brasil, ele não enriquece urânio ao ponto de chegar em bomba nuclear. O Brasil não é criador, não tem bomba nuclear, justamente porque ele faz parte do tratado. Se a galera começar... Se o Brasil começar a fazer bomba nuclear, começar a enriquecer demais urânio... cara, certeza que o mundo vai começar a olhar para o Brasil de um jeito que, tem coisa, né? Enfim. Bom, o que é a fissão nuclear? Bom, gente, a fusão é isso, né? Você quebrar os núcleos. Agora, o que é a fusão? Bom, fusão nuclear é um processo onde a gente vai pegar e a gente vai unir, botar união de núcleos menores e geração. De núcleos maiores. Bom, um exemplo de reação de fusão nuclear é exatamente o que acontece nas estrelas, como por exemplo no Sol, né? Então, o Sol, ele é uma grande bomba de fusão. No Sol, a gente pega hidrogênios, por exemplo, vou pegar 2 deutérios, que é o hidrogênio cuja massa é 2. Quando a gente pega 2 deutérios, eles se fundem, produzem um núcleo maior, que é um núcleo de hélio. Aqui, na verdade, não vou pegar 2 deutérios, não. Vou pegar um deutério e um trítio, só para poder gerar uma outra partículazinha ali que é interessante. Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. Eu peguei 2 deutérios, e aqui, a união desses, na verdade, um deutério e um trítio, e a união desses caras produziu um hélio,
e além disso deu origem pra gente a um nêutron. Tem massa 1 e carga 0. Então a gente pode produzir isso desse jeito. Tem outras reações, por exemplo, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a gente pode aqui, ó, pegar 4 deutérios. Se eu pegar 4 deutérios, a gente pode produzir aqui hélio. O hélio tem massa 4 e carga 2. E aí a gente vai ter o seguinte, olha só. Aqui, na verdade, com 4 deutérios não dá, só dá com isótopos diferentes. Então tá tudo bem. Só para vocês entenderem ali, queria botar mais uma, porque tem várias reações de fusão possíveis. Então aqui é uma possibilidade, né? A junção de um hidrogênio com um trítio, né? Um deutério com trítio, gerando um núcleo maior. A grande parada que eu acho que é legal vocês saberem aqui é o seguinte. Essa reação de fusão, onde eu junto núcleos menores dando origem ao núcleo maior, libera energia, evidentemente, mas não só isso. Libera muita energia. Alan, libera mais energia do que a fissão? Sim. Ah, então quer dizer que se eu tiver uma bomba de fusão nuclear, ela vai ser muito mais poderosa do que uma bomba de fissão? Sim. Aquela bomba chamada de Tsar Bomb, né, que é uma das bombas conhecidas como bomba de hidrogênio, que a Rússia produziu, ela explodiu metade dela numa simulação, nunca foi usada em guerra, graças a Deus, porque ela tem um alto poder de destruição. Presume-se que a energia mínima para fazer com que uma bomba de fusão aconteça é a energia equivalente à energia de uma bomba nuclear. É como se você tivesse explodido uma bomba nuclear para começar a explodir uma bomba de fusão. Então o bagulho é doido, tá, gente? Então a gente está vivendo numa situação muito delicada, né, cara? Que é a exploração muito grande dessas bombas de destruição em massa, tá? Então bomba de hidrogênio, cara, é uma bomba de fusão extremamente perigosa, tá? Perguntaram pro Einstein o seguinte: cara, como é que você acha que vai ser a Terceira Guerra Mundial? E a fatídica frase dele é: sei lá como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas eu sei que a quarta vai ser a pau e pedra. Ou seja, ele já sabia e ele conviveu com as pessoas que trabalharam no projeto Manhattan, que é o projeto de criação da bomba atômica, e ele sabia que a galera estava gerando coisas que eram muito perigosas. Então, por isso a grande tensão que a gente está tendo nesses conflitos no Oriente Médio, sobretudo porque a gente tem 2 polos muito bem divididos no mundo, né, cara? Inclusive, um deles Israel, né, totalmente relacionado aos Estados Unidos, e aí você tem ali a Palestina, né, um pouco da faixa de Gaza, que está totalmente relacionado à Rússia e tudo mais, né? E essas potências, elas têm bombas nucleares, o bagulho é meio doido, né? Então, super tensão, com certeza. Então, não vai parar agora, infelizmente, mas o bagulho é doido, tá? Bom, gente, queria falar com vocês o seguinte, só pra gente poder finalizar aqui, queria convidar vocês, a partir da semana que vem, a gente, né, vai fazer nosso processo de reta final, já é um clássico aqui do ProEnem. Queria convidar vocês a participar na semana que vem sobre esse processo daqui, né, cara, o reta final, que é uma sequência de aulas que a gente vai ter. Começa na semana que vem e na semana que vem você escolhe o tema da aula. Então é isso, cara. Vocês vão votar no site, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. A votação encerrou ontem. Encerrou ontem, então vocês não vão votar, tá? Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Percebeu que eu tô sabendo. Não então, sabendo o tema ainda. Eu não tô sabendo o tema, deu pra perceber que eu não tô sabendo o tema, então vou descobrir ainda, vou receber essa informação do voto de vocês. E aí eu vou criar uma aula super legal, espero que vocês gostem na semana que vem para vocês poderem, né, enfim, desfrutar e, sobretudo, né, agora nesse momento, aprender um pouquinho, mas relaxar bastante também. Na outra semana são as semanas de véspera, e aí nas semanas de véspera cada dia vai ser um tema, então cada dia vai ser um tema, não, vai ser uma área do conhecimento, e aí a gente pode construir essa nossa aula da melhor forma possível. Valeu? Tudo para poder entregar para vocês o melhor dos mundos nessa preparação. Valeu? Bom, gente, é isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos na semana que vem, se o Papai do Céu permitir. Beijo no coração e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.